Vamos então para a quarta-feira. Outro grande aprendizado, olho por olho. E aqui o verso vai nos dizer aqui o que está dito ali, né, no capítulo 21, versos 23 a 25 de Êxodo, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa é a conhecida e denominada lex talionis, ou seja, a lei de talião ou a lei da retaliação. E ela tem sido motivo causa para muitas pessoas acusar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, um Deus punitivo, sem entender qual foi o propósito pelo qual Deus deixou estas palavras dentro deste livro, dentro deste código da aliança, ou deste livro da aliança. E a explicação a mim me satisfez plenamente dizendo o seguinte: o propósito desta lei era limitar a retaliação ou a vingança. Não era incentivar a vingança, era diminuir e de preferência eliminar a vingança pessoal, impedindo assim que um indivíduo fosse massacrado por uma pessoa, por uma família, a quem ele tivesse prejudicado. Então, a lei de talião, ou a lei da retaliação, diferente de ser um incentivo para a crueldade, era um lenitivo, era uma diminuição desse ímpeto de vingança. Que coisa interessante, irmãos, eu aprendi isso aqui também, a gente se fala lei de talião, dente por dente, olho por olho, mas esse era o propósito. E um exemplo claro disso, irmãos, foi dado por Jesus no Sermão do Monte, quando ele começa desde o capítulo 5, 21, depois 27, 33, 38 e 43, ele dizendo: ouvi isso que foi dito aos antigos, eu todavia vos digo. E assim ele reproduzia qual era a interpretação rabínica e ele mostrava qual era a real verdade por trás daquele princípio. No Sermão do Monte, então, Jesus, ao dirigir aos seus ouvintes, ele mostra o significado original dos textos bíblicos, o chamado espírito da lei, que Jesus estava nos seus dias buscando corrigir os desvios que haviam sido feitos. E aqui, irmãos, eu fico pensando, será que nós, como adventistas do sétimo dia, não precisamos, além de observar a letra da lei, que isso é forte em nós, está no nosso DNA, mas mais do que isso, nós precisamos também observar o espírito da lei. Lembrando que a lei se resume num único princípio: amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, e esse amor a Deus sobre todas as coisas se manifesta em amor ao próximo, porque não existe, meu irmão, eu amo a Deus, mas eu estou encrencado com o meio mundo, não consigo ter bom relacionamento com ninguém. Então, isso não é amor a Deus, irmãos, isso tem alguma coisa errada na base aí. Então, o verdadeiro amor a Deus, ele nos perdoa, nos transforma, nos limpa, e nos faz pessoas diferentes, transformadas. E aqui, nos 3 parágrafos finais aqui da lição da quarta-feira, eu vou destacar aqui algumas coisinhas. A intenção original dessa lei, que eu já mencionei, mas vou enfatizar, era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. E assim, se evitaria toda forma de vingança pessoal. Irmãos, isso é muito forte em nós, na natureza humana, vingar-se, revidar. Essa lei foi dada para diminuir esse ímpeto. A justiça deveria ser feita, ela deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Não era justiça pelas próprias mãos. O motivo por trás dessa lei era trazer justiça e reconciliação e restaurar a paz. Olha que bonito isso, um povo vivendo em comunidade tão próximo, deveria viver em paz. No entanto, as aplicações corretas dessas leis era uma tentativa de Deus de encontrar um equilíbrio adequado entre justiça e vingança. E eu encontrei aqui mais um pensamento de Maior Discurso de Cristo, página 37, que diz o seguinte: a missão de Cristo era engrandecer a lei e torná-la gloriosa.
Ele devia mostrar a natureza espiritual da lei, apresentar seus princípios de vasto alcance e tornar clara sua eterna obrigatoriedade para os seus filhos. Irmãos, será que nós não precisamos hoje dessa espiritualização da lei? Entendam por espiritualização da lei, não é desculpa para pecar, irmãos. É ir além da letra, é ir além. É pedir que Deus tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne capaz de amar as pessoas e que este seja o maior demonstrativo do nosso amor a Deus e da nossa obediência à lei. O amor às pessoas como nós nos relacionamos com elas. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Eu preciso muito disso e tenho certeza que todos nós precisamos de viver de uma forma muito mais espiritual e de uma forma muito mais abrangente do que os momentos em que nós nos congregamos. Isso precisa ser levado, esses princípios precisam ser levados para a nossa prática, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida de um modo geral. Com essa reflexão, nós colocamos um ponto final na quarta-feira.